Este vídeo, além de uma reflexão ao Evangelho, também tem a intenção de se unir aos protestos e manifestações contra o racismo que estão acontecendo no mundo inteiro. Não temos medo de lutar por um mundo com mais respeito e amor ao próximo, mensagem principal daquele que nós seguimos. Olá, povo lindo de Deus! No Evangelho deste 12º domingo do tempo comum, Jesus nos diz: não tenhais medo. Essas palavras de Jesus sempre se repetem nos Evangelhos. Só no trecho que nós meditaremos neste final de semana elas aparecem 3 vezes. Palavras essas que nós somos convidados a repetir diariamente, sobretudo no contexto atual em que vivemos. Medo, sentimento que faz parte da vida humana, que é identificado sempre que percebemos que somos seres limitados. E é interessante observar que na maioria das vezes o medo é refletido onde existe algum limite a ser ultrapassado. E essa é a realidade dos discípulos diante da missão que foi dada a eles por Jesus. Missão que ele adiantou alguns versículos atrás que não seria fácil. Muitos limites precisariam ser ultrapassados, duras provas, perseguições e até mesmo o risco da morte. Isso tudo, num primeiro instante, causou certo medo nos discípulos. E quantas vezes nós nos deixamos nos envolver pelo medo diante das missões que nos são dadas? Viver, por exemplo, é uma grande missão, um grande desafio permeado por medos. Muita gente se sente pequena diante deles e acaba por não ultrapassar os seus limites. É o medo do amanhã, o medo do futuro, o medo de ficar sozinho, o medo das pessoas, o medo de nós mesmos, o medo de ser de verdade, de ultrapassar fronteiras e de ir para outros lugares. E de fato, o medo nos impede de ultrapassar fronteiras. O medo muitas vezes se torna um grande obstáculo. O medo, por exemplo, poderia ter impedido os discípulos de contemplar a promessa da bem-aventurança quando Jesus diz: felizes vós que sois insultados e perseguidos por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. Quantas promessas não são limitadas pelos limites impostos pelo medo? Quantas recompensas não deixam de ser alcançadas por conta dos obstáculos impostos por ele? O fato é que o medo é universal. Todos nós temos medo. Acaba por ser algo muito natural. A psicologia até defende que não há problema nenhum em ter medo. Alguns especialistas dizem que à primeira vista a experiência do medo não é tão negativa como pode parecer. Na verdade, se acredita que as experiências temerosas são de fato um mecanismo evolutivo que nos permite enfrentar situações de risco e perigo. Se o nosso cérebro não identificasse o perigo, estaríamos em uma situação de risco o tempo inteiro. Seria uma loucura tudo isso, do tipo atravessar a rua sem olhar para os lados. O medo muitas vezes é fruto de um aprendizado, mas o medo se torna um grande problema quando deixa de ser um mecanismo de defesa, sendo substituído por traumas, que se tornam maiores do que nós, que passam a reger as nossas vidas. Aí o medo se torna nocivo, nos impedindo de alcançar muitas coisas, de arriscar, de ir além, tudo aquilo que a gente já falou. E é contra essa dimensão do medo que Jesus alerta os seus discípulos. O fato é que vivemos na época dos medos. Talvez isso seja uma consequência da vida moderna que é envolta de tantos conflitos, por tantas perseguições, injúrias e preconceitos. É preciso ter coragem para vencer tudo isso. Coragem, sentimento que é apresentado como o contrário do medo que nos acovarda. E é com essa palavra que nós vamos mudar um pouco o rumo da nossa conversa, mas já encaminhando para o final dela. Coragem deriva do latim coraticum. Você achou que não ia ter etimologia hoje, não é verdade? Coraticum tem o mesmo significado de coragem. A pessoa com coragem não se esconde, mas enfrenta os desafios e os medos com a ajuda da sua força interior. Na raiz da palavra está o termo cor, que quer dizer coração. Por isso, aquele que tem coragem a tem porque é auxiliado pela força interior, porque age com o seu coração. Quando eu preparava essa nossa reflexão e pensava sobre a coragem necessária para abraçar a nossa missão de cristãos, assim como a mesma coragem necessária para vencer os medos e preconceitos do contexto em que vivemos, eu me lembrei de uma frase de um filme chamado Green Book. Este filme que é baseado numa história real, realidade essa que infelizmente ainda permanece até os dias de hoje. Esse filme conta a história de um talentoso pianista negro, lá dos anos 60, que sofreu grande preconceito por conta da segregação racial, mas que não permitiu que os limites e obstáculos impostos a ele o impedissem de levar a sua música, a sua verdade a outros públicos. E a frase que eu queria destacar é a seguinte: é preciso ter coragem para mudar o coração das pessoas. E de fato, as mudanças são provocadas por atos de coragem. E quantos homens e mulheres não mudaram os corações por seus atos de coragem, por testemunharem a força que impulsiona os seus corações. Força transformadora de pessoas que talvez a gente nem conheça, como por exemplo o pianista que inspirou o filme, que lutou por algo que vai além das suas fronteiras pessoais, lutou pela sua liberdade e pela liberdade de tantas pessoas da sua raça. Coragem de pessoas como os discípulos, que mais do que suas fronteiras pessoais foram além das fronteiras físicas, aos confins da terra, para anunciar a palavra que foi dita a eles por Jesus.
Palavra que, como diz no Evangelho, não pode ficar escondida atrás de nossos medos, mas que precisa ser proclamada dos lugares mais altos, para que todos possam escutar. Assim como o grito corajoso de liberdade de tantos homens e mulheres diante de uma sociedade que quer lhes roubar a alma. Quantos cristãos morreram gritando em voz alta a verdade revelada? Quantos negros não morreram gritando por sua liberdade? Sem coragem não conseguimos ir adiante. Sem agir com o coração não conseguimos seguir em frente. E ao contrário do que muitos acham, agir com o coração não é algo precipitado ou que foge da razão, mas é agir movidos pela nossa verdade. Até porque, em tempos remotos, o coração era considerado como a sede da inteligência. Que os nossos corações não parem pelo medo, mas que eles sejam acelerados, impulsionados por aquele que nos deu a vida e que nos chama a defendê-la a qualquer custo, nem que para isso nós precisemos perdê-la. Meus irmãos e minhas irmãs, sigamos defendendo a nossa fé, proclamando a verdade, gritando pela liberdade e pela vida e dizendo ao mundo para que não tenha medo daqueles que matam o corpo, porque eles não têm o poder de matar a alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e proclamado sobre os altos telhados. E antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e se você gostou do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Obrigado!